Boa noite! Vamos que vamos, Gazeta Esportiva chegando com tudo nesta quinta-feira. Vem com a gente, bora! Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Michele Janela. Boa noite, mestre Alberto Lima Júnior. Boa noite, mestre. Mestre, ontem nós tentamos contato imediato de primeiro grau com o senhor pelo Skype, mas não deu certo. Que bom que o senhor está aqui hoje para falar com a gente um pouquinho também sobre Maradona, né? Então, já o mestre contando um pouquinho do que ele viu de Maradona e tudo mais. Eu li sua coluna lá no blog, um show. Blog lá no site gazetesportiva.com, tá? A gente vai para o intervalo rapidinho, já nós voltamos para falar das vitórias de Palmeiras e Corinthians. Tem o São Paulo, que perdeu a chance de encostar no líder do Brasileirão, tem polêmica aí em campo e tudo sobre a comoção dos argentinos se despedindo do ídolo Diego Armando Maradona. Fique com a gente. Antes disso, dicas. Estou aqui encucada porque o rapaz que escolheu essa música, que é música de balada, da época que eu ia pra balada, um pouquinho depois até, ele é muito jovem, tem 20 anos, não toca isso mais na balada. Então é interessante, né, Celso? Mas é que você ia à balada há pouco tempo atrás. Faz 3 semanas, né? 3 semanas, ótimo, nem 3 anos, pai. Faz muito tempo, gente, nem lembro quando foi a última balada, acho que foi com o Vinícius a última balada. Eu, você, o Fernando Camargo, não sei se o Esboril tava junto, lembra? Acho que foi no Jockey. Acho que foi minha última balada. Então, bem que faz tempo. Bom, vamos para a nossa enquete de hoje? Faz mais de 10 anos, gente. O São Paulo deve pedir anulação do jogo contra o Ceará? O mestre já estava dando spoiler para mim aqui nos bastidores. Celso Cardoso, o que você acha? Sim, claro. Para mim houve claro erro de direito. A gente vai poder falar mais sobre o lance, mas em nenhum momento, depois que a bola rola, você pode alterar o que aconteceu, né? Com a bola parada, você pode fazer tudo. Agora, iniciou o jogo, já não pode mais. Estou errado, mestre? Certíssimo, é isso aí. São Paulo quiser, entra na justiça e, bom, embora a justiça seja composta de pessoas, né? Portanto, não sabe que vai sair da cabeça deles, como se soube que saiu da cabeça do VAR, porque primeiro ele liberou, primeiro ele deu impedimento. Isso. Depois ele liberou. E aí depois voltou atrás. Quer dizer, é um negócio maluco, né? Muito bem. Então, quem está em casa pode votar lá no site gazetesportiva.com, coloca assim o seu celular, nesse QR Code aí, você já entra direto no nosso site e vota. E também pelo WhatsApp, 11 99479 1633, com a sua opinião. Segura aí que já a gente vai falar tudo sobre essa confusão no jogo do São Paulo. O mestre vai explicar melhor, erro de fato, erro de direito, tudo mais. Antes, a gente vai para Libertadores e vamos falar da vitória do Palmeiras, que praticamente garantiu a classificação no torneio, né? Imagens aí na tela para vocês. Mesmo desfalcado, o Verdão foi muito superior, venceu o Delfim 3-1 lá no Equador. Gabriel Menino, Rony de pênalti e Zé Rafael marcaram os gols. No jogo da volta, quarta-feira da semana que vem, o Palmeiras pode perder por até 1 gol de diferença. Verdão já está nas quartas, Celso? Na verdade, acho que o Palmeiras pode até perder por 2-0. Por placar de 2-0. Se o Palmeiras perder por 2-0, ele avança pelo critério do gol marcado fora de casa. Então é uma vantagem absurda. Eu já disse aqui, né? Para mim o Palmeiras já está nas semifinais. Não tenho a menor dúvida em relação a isso. Seja passa pelo Delfim, depois passa com tranquilidade ou pelo Libertad ou pelo Jorge Wilstermann, para mim, passa da Palmeiras na semifinal. Claro, estou falando de lógica, né? E a lógica prevaleceu ontem, mestre. É claro, o Palmeiras passeou lá no Manta e voltou com um placar que praticamente o coloca na próxima fase. E o mais importante nisso tudo é que o Palmeiras está enfrentando a pandemia, né? Time todo arrasado, time todo destruído. E mesmo assim ele consegue manter um padrão alto de comportamento nos campos. Então isso aí sugere, claro, que o Palmeiras tende a ir em frente e fazer muito bonito nessa Libertadores. Muito bom. Redação de esportes ao vivo com o Silvestre. Mais informações desse resultado importantíssimo para o Palmeiras. E o Abel contou um pouquinho dos bastidores dessa vitória, né, Silva? Boa noite. Boa noite, Michele. Um abraço para todo mundo que está com a gente no Gazeta Esportiva. Abel Ferreira, inclusive,
montou um esquema um pouco diferente diante de tantos problemas para escalar esse Palmeiras, e as escolhas dele deram muito certo. Vejam só, dá para a gente provar nos números, como por exemplo o Gabriel Menino, que fez o gol contando com a ajuda do goleiro, mas o Gabriel Menino jogou quase como um ponta, jogou na linha mais ofensiva. Ele costumava ser lateral e volante. O Zé Rafael foi meia esquerda, jogou também muito mais para frente, fez gol. O Rony cobrou pênalti com perfeição, deu 2 passes para gol. O Rony, aliás, é o jogador mais decisivo do Palmeiras. Nunca critiquei, hein, Michel? E você? É o jogador mais decisivo do Palmeiras nesta Libertadores da América. Ele já tem 3 gols e 6 assistências, ou seja, participou diretamente de 9 gols do Palmeiras, que agora traz uma larga vantagem para o jogo da volta aqui em São Paulo, quarta-feira que vem, contra o Delfim. Abel Ferreira falou depois dessa vitória, depois da partida, falou dessa vitória que não começou lá, e sim aqui em solo brasileiro. Esta vitória começou na derrota contra o Goiás. Eu disse isto no final do jogo aos nossos jogadores, que o futebol às vezes tem disto. Nós temos uma boa performance e o resultado não é de acordo com a forma que nós performamos. E a verdade é que nós no Goiás não merecíamos ter perdido. É verdade que perdemos, mas não merecíamos por aquilo que fizemos durante o jogo todo. Mas os jogadores foram inteligentes, souberam sofrer, souberam recuperar e hoje deram uma boa resposta aqui no jogo contra o Delfim. Estamos na primeira parte da eliminatória, ainda falta a segunda, mas sempre alerta. Ou seja, o português muito hábil com as palavras, lembrando que o Verdão perdeu para o Goiás, dando valor à apresentação do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, que resultou em confiança e em vitória na Libertadores da América. Daqui a pouquinho tem mais Abel Ferreira falando com a gente, Michele, elogiando vários jogadores e utilizando metáforas para fazer esses elogios. Ô, Silvestre, a gente não entendeu nada do que esse português falou, porque tava com eco e tava com máscara. Então, que resume aí o que além ele de falou? Falar português. Além dele falar em português e arrastar tudo o R e o S, gente, tem que explicar para ele que o nosso português é diferente. Vamos começar a colocar legenda, então, no português, que veio falando mansinho e já tá todo rapidinho, né? Ele disse que essa vitória, Michele, começou, na verdade, na derrota para o Goiás, no jogo anterior. Que o Palmeiras, segundo ele, não mereceria ter perdido lá no estádio da Serrinha. O time tomou um gol no final da partida, um tirambaço de fora da área, a gente viu aí na imagem agora há pouco. E ele trouxe todo esse desempenho do time no jogo do Campeonato Brasileiro para que o Palmeiras se motivasse e vencesse na Libertadores fora de casa, mais ou menos isso. Ah, então ótimo. A vitória começou na derrota contra o Goiás e não poderia ter perdido. Ok, agora entendeu. É que quando põe a máscara e fala arrastado e com eco, aí não dá. Isso faz parte do discurso, é bonito. O Palmeiras venceu porque o adversário também bonito. É muito fraco. É bonito. Essa é a questão, né? O Palmeiras está jogando bem, tudo, tem os seus problemas, mas o adversário de ontem é muito, muito fraco. É o pior dos 16 que estão disputando essa fase. É verdade, o adversário é muito fraco, mas a gente sabe como é que é. O time, quando não consegue se organizar em campo, ele acaba perdendo do vento, viu? É verdade. Mas o segundo tempo, o Palmeiras teve que maneirar muito. E o que permitiria ao Delfim fazer até um gol e tal. Mas, de qualquer jeito, o Palmeiras está muito bem. Beleza, o jogo de ontem era fundamental para o Corinthians se afastar da zona de rebaixamento. E a vitória veio com o placar magrinho, mas é vitória, né? Esse gol de pênalti do Fábio Santos fez o Corinthians subir 6 posições na tabela do Brasileirão. 29 pontos para o Timão, que folga no final de semana e só volta a campo contra o Fortaleza na próxima quarta-feira. Acabou o risco de rebaixamento, mestre? Eu acho que sim. Acho que o Mancini vai manter esse time mais ou menos num padrão que permita que o Corinthians fique ali no meio da tabela, um pouquinho mais para cima e tal, porque nós observamos que ontem, por exemplo, apesar de tantas mudanças do time, o Corinthians jogou bem o primeiro tempo. O segundo tempo já caiu um pouco, mas o primeiro tempo jogou muito bem, dominou a partida e tal. É verdade que o adversário é um dos lanternas aí, também é outro time muito frágil. Agora, eu quero ressaltar a figura do Fábio Santos. Esse rapaz, eu me lembro, quando o Corinthians estava no auge,
Eu escrevi qualquer coisa no meu blog sobre a importância do Fábio Santos, que estava fora do time uns 2 ou 3 jogos e o Corinthians caiu naquela época. E o Tite veio depois, quando nos encontramos, ele veio me dizer o seguinte, falou, você está certo, o Fábio Santos é fundamental para aquele time do Corinthians. E é fundamental para esse time do Corinthians. Inclusive, nessas condições, jogando como um meia esquerda, ponta esquerda, lateral ali, jogando pelo lado esquerdo com o Piton, eu gosto muito. É um jogador de habilidade, força, chuta bem, bate falta muito bem, bate pênalti como bateu no avião muito bem, tem experiência para burro. Eu não entendo por que é que o São Paulo abriu mão desse jogador, que é muito melhor do que os que ele tem lá. É que, na verdade, eu acho que ele acreditou mais no Arana, no poder ofensivo do Arana. Não, o poder ofensivo do Fábio Santos é tão grande quanto do Arana. Agora, eu concordo com o senhor, mestre. O Fábio Santos veio para ajustar. Até porque quando ele não tem a posse de bola, ele funciona muitas vezes até como terceiro zagueiro, porque o Fagner desce muito. A gente vai falar isso daqui a pouco. Tá? Mas sobre o jogo de ontem, o Corinthians venceu, jogou bem o primeiro tempo. No segundo tempo, isso tem acontecido em todos os jogos da temporada do Corinthians. O Corinthians cai demais no segundo tempo. Mas não é só o Corinthians, né? Todos os times, não sei por causa da pandemia. Não sei se é uma questão física, não sei se é uma postura também, porque o Corinthians no primeiro tempo jogou no campo do adversário, no segundo tempo já ficou atrás da linha Pode falar à vontade intermediária. E então, o Corinthians, para mim, ele luta. Eu ainda acho o Corinthians ameaçado. Ainda acho. Entendi. O Corinthians tem jogos a mais, né? Então ele pode ser ultrapassado. Jonas Campos chegando direto do Parque São Jorge para falar sobre essa vitória do Corinthians, que pode ser um divisor de águas dentro do clube, né, Jonas? Ou ainda é cedo para se empolgar? Boa noite. Boa noite, Michele. O pessoal na padoca aqui nas redondezas do Parque São Jorge já está colocando o Coringão na Libertadores do ano que vem, viu, Michele? Torcida, pelo menos com a vitória de ontem, já bastante empolgada com essa possível e eventual reação do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Boa noite também ao Celso, ao mestre Alberto Helena. O fato é que o Corinthians conseguiu uma vitória para lá de importante, subiu 6 posições na tabela de classificação. Tem 23 jogos, é verdade, né? Jogos a mais do que a maioria dos clubes no Campeonato Brasileiro. Apenas o Corinthians, o próprio Coritiba e o Atlético Mineiro do São Paulo já fizeram esses 23 jogos, então o Corinthians ainda pode cair um pouquinho, mas nesse momento é o 9º colocado, abriu 5 pontos da zona do rebaixamento e está a 5 pontos do chamado G6, que já pode dar uma vaguinha, quem sabe, na Libertadores do ano que vem. Então o Mancini ontem, na entrevista coletiva pós-jogo, foi perguntado até onde que dá para sonhar, Mancini? E olha só o que ele respondeu. Óbvio que nós estamos felizes porque nós subimos 6 posições, a gente está em 9º lugar, só que nós temos jogos a mais, então é óbvio que a gente sonha diariamente e projeta sempre o melhor para o Corinthians. Neste momento, a sequência de jogos, a sequência de vitórias é que vai nos dar a condição de brigar por uma outra situação. Eu acho que quando você vê a sequência que nós tivemos desses últimos jogos e vê que a equipe vem numa evolução, a gente pode sim mirar, chegar lá na frente, mas para isso a gente vai ter muito trabalho. Mancini, né, gente, que ontem, antes mesmo da bola rolar, já precisou mexer na equipe titular ali. Ele tirou o Cássio, colocou o Walter, né? Não contou como uma substituição, foi antes do jogo, obviamente. Mas o Cássio, no aquecimento, sentiu uma fisgadinha na coxa esquerda, ficou no banco de reservas ali sendo preservado. O Walter, mais uma vez, deu conta do recado, foi muito bem, não foi vazado. Mas hoje o goleiro Cássio, camisa 12, capitão dessa equipe, passou por exames e foi diagnosticado com uma contratura muscular na coxa esquerda, ainda sem previsão de volta. Não é nada muito grave, mas fica como dúvida, né? Provavelmente fora do jogo da próxima quarta-feira contra o Fortaleza fora de casa. Michele. Muito legal, Jonas. É triste, né? O jogador está escalado, está tudo certo, aí quando está no aquecimento sente. Mas o Walter é Como, no aquecimento? Normal. Mas Normal no aquecimento? Acontece. Agora o Walter é um baita goleiro também, o Corinthians também serviço de goleiro. Aliás, ontem ele fez uma defesa espetacular. Né?
E o que me chamou a atenção ontem, apesar da queda do Corinthians no segundo tempo, é a capacidade de finalizar. O Corinthians está mais organizado, está trocando passes com mais rapidez, tem mais velocidade na transição. Até o Gabriel acertava passe. É exatamente isso que eu ia falar, Messi, que o Gabriel, ele tem... Eu gostava do Gabriel no Palmeiras, no começo dele do Corinthians, depois ele perdeu um pouquinho dessa questão técnica para substituir pela raça, então ficou mais um brucutu do que um jogador técnico. E ontem, para mim, ele foi o melhor do jogo. Ele distribuiu passes curtos, passes longos, sabe? Um Gabriel que deu gosto de ver, Messi. O que mostra que, na verdade, ele não é um brucutu, ele tem potencial. Claro. É que, às vezes, ele exagera na raça em detrimento da técnica. É isso aí, é essa mania do torcedor, da mídia e tal, pegar, raça, pega e tal. O cara acaba... Eu me lembro do Chicão. Você lembra do Chicão? Sim, 78, seleção Chicão brasileira. era famoso, o volante do São Paulo, da seleção brasileira. O Chicão, ele era famoso porque era brucutu, era duro, dava porrada e tal. Mas o Chicão sabia jogar bola. Teve na época na Bandeirantes, TV Bandeirantes, eu sugeri que eles faziam sempre um jogo de festa no fim de ano, entre seleção da capital e seleção do interior, paulista. E eu sugeri que 3 faltas, pênalti. Né? E o Chicão não deu um pontapé e esmerilhou jogando bola. Passe, drible, passe em profundidade, passe curto. Deu um maior show de bola. Legal. Quer dizer, esses caras, eles sabem jogar. Mas é que fica esse negócio na cabeça deles. Possuído pela raça que tem que mostrar. Raça. Antigamente, o torcedor ia no campo e falava assim... Queremos jogador, queremos craque. Hoje o cara vai lá e fala raça. Mas o Celso estava reclamando aqui semana passada que desde que o Romero saiu, o Corinthians perdeu muito a raça. Eu? É. Quando? Ou não foi você? Não fui eu, não. Não sei quem você foi. Você está confundindo? Você vai trocar o nome, aqui... não, olha lá. Alguém falou aqui que desde que o Romero, acho que foi o Garrafa, que ele saiu do Corinthians, você acha que o Corinthians não foi mais o mesmo. Foi o Flávio Prado. Pois é, tem lá um assessor de lateral e... O Romero era um jogador esforçado, mas... Era o artilheiro da Arena. Sim, mas... Recadinho agora do WhatsApp. Oi, Michele. Oi, mestre. Oi, Celso. Tudo bem? É Lourdes de Santo André. A enquete de hoje, eu acho que sim. Deve pedir sim. Beijos. Pessoal da Gazeta Esportiva, tudo bem? Que é o Wellington de Itaquaquecetuba. Eu acredito que sim, o São Paulo tem que reclamar e voltar esse jogo aí. Boa noite, Michele. Boa noite, Celso. Boa noite, mestre. Eu sou Eduardo Penido, de Itaquera, São Paulino, e eu acho que não tem que anular o jogo, não. Estava impedido. O árbitro errou, mas acertou. Ô, mestre, o que acontece com o São Paulo quando enfrenta times da parte de baixo da tabela? Olha, eu acho que o São Paulo tem dificuldade consigo mesmo. O São Paulo oscila demais de um jogo para o outro e até dentro do próprio jogo. Ou faz o primeiro tempo muito ruim, depois melhora muito no segundo tempo, ou vice-versa. O São Paulo não tem muita alternativa. Esse que é o problema. O São Paulo não joga pelos lados. Aliás, o São Paulo parece que, com a entrada do Juanfran, abdicou definitivamente do lado direito. São Paulo só joga pela esquerda com o Reinaldo avançado. Pois é, mestre, o São Paulo teve tudo para colar no Atlético Mineiro, mas só ficou no empate com o Ceará lá em Fortaleza. O Diego Costa fez o gol do São Paulo e Léo Chu deixou tudo igual. É isso, Léo Chu, né? Léo Chu. É Chu. Eu quero Chu, eu já tô pensando no Chu. Mas o que deixou o torcedor São Paulino bravo mesmo foi o gol anulado do Pablo. Que confusão, hein, Celso Cadu? É essa imagem mas aí, eu né? vou até passar a palavra para o mestre para ele completar, né, que ele falava do São Paulo. Eu também sinto falta, eu concordo com o mestre, com o Juanfran, o São Paulo ganha uma certa consistência defensiva, mas perde apoio. É que ele compõe, pelo menos para compor tá ali, e libera mais o Reinaldo pelo lado esquerdo. O São Paulo é um time que toca bem a bola, tem capacidade de envolver, mas falta, sabe o que, mestre? Não sei se concordam comigo, aquele jogador do passe em profundidade. Aquele jogador, sabe? Você está falando do camisa 10? Exato. O Daniel Alves? Exato. Que não é. O camisa São 10. Paulo tem a solução na mão.
O Diniz põe o Daniel Alves na direita, põe um jogador, até mesmo o Vitor Bueno, qualquer um ali, meia propriamente dito, que sabe acertar o passo. O pessoal fica elogiando Daniel Alves e não fica, isso na transmissão do jogo, e não fica prestando atenção nas bolas que ele perde perigosamente na saída de jogo do São Paulo, os passes que ele dá, que são sempre na dividida, nunca é aquele passe Mas você não é defensor do Daniel Alves? Não, eu prefiro ele na lateral. Sempre disse na isso. Lateral Eu direito, nunca ele é o lateral direito do mundo. Eu nunca vi o Daniel Alves como um 10, se bem que ele também não joga no São Paulo como um 10, apesar de vestir a 10. Mas esse cara poderia ser também o Igor Gomes, que também não vive um bom momento. O Igor já é mais carregador de bola, não é bem exatamente isso. O cara para fazer isso, na verdade, é o Sara. Sim. Que é um meio armador. E que o Sara é obrigado a jogar lá do lado direito para suprir a ausência de um atacante daquele lado. Então, aí o São Paulo perde a criatividade. Por isso que, respondendo a sua pergunta, o que o São Paulo encontra maiores dificuldades com times que estão na parte de baixo da tabela? Que são times que se fecham mais. E quando você tem linhas bem definidas, você precisa do cara inventivo, que tem a capacidade do passe longo, em profundidade. E da alternativa, da alternância de lado. Entende? Você ter um lado direito e um lado esquerdo equilibrado, que você possa redistribuir o jogo de acordo com o São Paulo. Só melhora quando resolve essa questão, mesmo que seja temporariamente. Então, vamos para a nossa redação de esportes agora com o Garrafa para trazer o posicionamento da diretoria do São Paulo, que está maluca com a arbitragem do jogo de ontem, né? Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele, mestre Celso Cardoso. Vamos tentar explicar para o ouvinte, porque é meio confuso, não é? Então, o jogo 1-1 nesse momento fica de lado. Especificamente, o lance do gol do Pablo. O que aconteceu, né? No nascedor da bola, houve um lance e o Pablo fez o gol. Bandeirinha deu impedimento. O VAR fez a revisão, né? Tá aí, ó. Bola bateu para lá, para cá, Pablo bateu, gol. Bandeira deu impedimento, o VAR confirmou o impedimento, né? Confirmou o gol. Confirmou o gol. Confirmou o gol. Beleza. Dizendo que o bandeira estava lá. Aí foi a bola colocada ao meio. Só que a hora que a bola sai, o árbitro reinicia o jogo, o VAR olha com mais atenção e vê que ele, VAR, errou. Ele fez a revisão da revisão. Porque no lance que o Pablo toca a bola para dentro do gol, naquele lance, e o VAR analisou especificamente aquele lance, o Pablo não estava impedido. Só que o impedimento aconteceu antes, logo no nascedouro da jogada. E ali realmente estava impedido. Então, o VAR falou, pô, nós erramos aqui. O Bandeira estava certo, porque o Bandeirinha deu impedimento, o VAR falou, não, foi gol. O juiz pôs a bola no meio campo e mandou reiniciar. Aí o VAR observou que estava errado. Ele, VAR, tinha errado, o Bandeira estava certo. Aí ele falou, não, filho, volta lá. Só que isso não pode mais de acordo com a regra. Então é um erro de direito, Michele. Porque o árbitro, a partir do momento que ele manda recomeçar o jogo, não pode mais voltar atrás. Mesmo que ele esteja corrigindo algo errado. Foi uma grande lambança do VAR. Então, é um erro do direito, cabe até a anulação da partida, e o Raí, depois do jogo, falou a respeito dessa polêmica toda. Vamos ouvir. Acho que no jogo de hoje, né, em termos de arbitragem, a única certeza que a gente tem é que existiu um erro absurdo, um erro de direito, e que traz atrás disso, né, todas as dúvidas do mundo. Então, a gente vai buscar todos os questionamentos, gravações, o que foi falado no VAR. Queremos saber, primeiro de tudo, por que o VAR validou o gol e depois por que voltou atrás e por que decidiu ver novamente. E nesse período, né, até teve um cartão amarelo, a partida reiniciou, que é um erro de direito, um erro, o beabá do futebol, que acaba tirando a credibilidade da nossa arbitragem, mais uma vez. Informação que eu apurei hoje, Michele. Não vai acontecer absolutamente nada. Esse jogo não será anulado, porque lá na CBF, no STJD, entende o seguinte: se anula o jogo por um erro do VAR, não é? Vai abrir precedentes. Então não vai acontecer nada, vão falar que o árbitro não tinha apitado, como já aconteceu com o Palmeiras em outra oportunidade. Escreve aí. E aí? Pois é, eles podem tentar dar um jeito. Aconteceu mesmo com o Palmeiras, na verdade. Mostraram que o árbitro não tinha apitado, arrumaram essa confusão. Poxa vida, mas o que está na regra tem que ser cumprido. Claro. Deu a saída de jogo,
Não pode voltar atrás. É muito restrita a margem em que se coloca o erro de direito. É muito restrita, é muito pouca. É isso aí. Sabe? E é o fundamental da regra. O que aconteceu nesse lance? Aconteceu o seguinte. No primeiro lançamento, em direção ao Pablo, houve um toque do jogador adversário que tiraria o impedimento, porque o impedimento é do primeiro lance, não é do segundo. Esse toque teria sido o kicker, como diz a regra em inglês, o chute do cara, um toque do cara, ou ela simplesmente esbarrou nele, a bola esbarrou nele e não houve intenção de participação. Essa é a única discussão. Houve ou não houve intenção do jogador de tocar a bola? É óbvio que o cara entrando ali na defesa e a bola vem cruzada, ele tem intenção de evitar. Claro. É óbvio isso. Então, não houve irregularidade no lance, segundo essa perspectiva. Se não houve regularidade e você dispõe do VAR para analisar, o VAR podia ter dito para o juiz lá na primeira consulta, foi lance ocasional, foi acidental e, portanto, houve impedimento. Ou não. Só que o VAR dá uma determinação, que houve o impedimento, ou não houve o impedimento, e depois que o juiz já dá a partida. E aí está o problema. Aí morreu o assunto. Aí então não podia ter dado a partida, tinha que ter esperado. Se havia dúvida, tinha que esperar. Por que ele e não fica esperou? muito claro que o árbitro faz o posicionamento, ele autoriza a saída, a E bola sai. E o jogador sai. Então, E se aí? o São Paulo entrar no... Aí é erro de direito. Erro de direito. E o que acontece? Erro de direito permite a anulação do jogo. E por que não vai anular? Depende da... Não sei, agora tem que ir para o STJD. É por isso que tem que ser... A lei é simples e clara. Eu passei minha vida inteira dizendo que tinha que acabar com esse negócio de tribunal de justiça desportiva. Isso, já tem o caderninho. Isso tinha que ser... Tribunal de Penas. Tribunal de Penas com fala? a comissão para arbitragem das penas. É só. É simples. Copa do Mundo no mundo inteiro. Ninguém tem tribunal. Essa coisa bacharelística do brasileiro, sabe? Que permite que você faça arranjos. Interpretações. De acordo com a conveniência. Ô, Garrafa, o São Paulo vacilou então nessa busca, né, pela ponta da tabela. É verdade, Michele. Me só complementando aí, o STJD não pode oferecer denúncias sobre esse lance. Ou, como disse o Raí, é o São Paulo que teria que se manifestar para o tribunal julgar, mas eu aposto que quiserem, não vai dar em nada pelo precedente. Mas enfim, vamos falar da pontuação do São Paulo. São Paulo, como todo mundo sabe, tem 3 pontos, 3 jogos a menos que os líderes. Tinha até a outra rodada, não é? E nos últimos 2 jogos, São Paulo marcou de 6 pontos disputados apenas 2. Mas o Fernando Diniz, depois da partida, entendeu que a equipe, que esteve muito mal contra o Vasco, apresentou evolução, apesar de não ter vencido ontem. Acompanhe. Eu acho que a equipe fez uma boa partida, principalmente no primeiro tempo. A gente podia ter ampliado o placar. No segundo tempo, além do gol anulado, a gente teve mais pelo menos umas 2 ou 3 chances muito claras de gol. E eu acho que a equipe hoje produziu bem melhor contra o Vasco. Acho que as partidas não têm muita relação. Bom, tá aí. Pode ter produzido mais, só que somou 1 ponto. O Atlético venceu, continua 3 jogos à frente do São Paulo, mas o Atlético já tem um jogo a mais que o Flamengo. O São Paulo está queimando aquela gordura e não está pontuando, Michele. Aquela gordura de 3 jogos começa a diminuir nesse momento. Repito, dos últimos 6 pontos contra Vasco em casa e Ceará fora, dos 6 somou só 2, Michele. Mas ainda tem mais 2 jogos a menos. 6 pontos em disputa. 6 pontos em disputa podem colocar o São Paulo a 2 pontos do líder, à frente do líder. Quer dizer, então, apesar de estar desperdiçando, o São Paulo ainda segue com o melhor aproveitamento do Campeonato Brasileiro. Exatamente. O São Paulo não é o único que empatou com o Ceará, com o Vasco. O Flamengo empatou com o Atlético Goianiense, com o Red Bull Bragantino. Internacional perdeu. Só que até agora o São Paulo tem sido poupado da pandemia. Sim.
É o dos grandes, aquele que menos sofreu com esse E que não tem problema. elenco vasto. E que não tem um elenco muito grande, embora tenha a garotada lá. Mas agora, por exemplo, o Roja está voltando. Não sei se vai voltar a jogar o futebol que jogava antes. Eu gosto. Com 2 anos. Mas é um ponta. Já oferece uma alternativa para o treinador. Bom, a Argentina continua em choque com a morte de Maradona. Desde ontem, as ruas do país estão tomadas e em cada esquina que se olha, há uma homenagem a Dom Diego. Hoje o dia foi de muita emoção daqueles que foram se despedir do ídolo argentino. Superado o impacto inicial, o povo argentino se mobilizou para prestar as últimas homenagens a Diego Maradona. O centro de Buenos Aires foi tomado por milhares de fãs. Algum desavisado poderia pensar que era a comemoração de um título, mas era, na verdade, a celebração da vida de um ídolo que partiu. Vários pontos do país, de alguma forma ligados a Maradona, receberam um fluxo de milhares de pessoas. Até funerária, para onde o corpo do ex-jogador foi levado, acabou cercado por uma verdadeira legião de adoradores. Os 3 clubes onde Maradona atuou como jogador na Argentina foram palcos de homenagens. A arquibancada do Argentino Júnior, time onde El Pibe de Ouro deu os primeiros passos, recebeu público pela primeira vez após o início da pandemia. E não foi pouca gente. O Newell's Old Boys, time que recebeu Maradona na volta da Europa, também foi local de peregrinação com a montagem de um altar improvisado em frente ao campo do clube. Isso sem falar no mítico La Bombonera, casa do Boca Juniors, onde Maradona brilhou. Em determinado momento da noite, todas as luzes do estádio foram apagadas, menos o camarote do eterno camisa 10. Do lado de fora, milhares de torcedores prestavam homenagens ao ídolo, não de uma ou outra torcida, mas de todo um país. Ele uniu o povo argentino em todos os sentidos. Não importa a camisa, não importa nada. Só importa estar perto dele neste momento. Que Deus o tenha em sua glória e nós sempre lembraremos dele. O futebol argentino chora por ele. Ele uniu o país todo num só. Isso é Diego. O velório foi iniciado no começo da madrugada na Casa Rosada, sede do governo argentino. Esta manhã, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, compareceu à cerimônia e depositou uma camisa do Argentino Júnior sobre o caixão do camisa 10. Em seguida, o velório foi aberto para visitação pública e milhares de pessoas compareceram para o último adeus ao ídolo. Era tanta gente que a polícia teve dificuldades para conter o fluxo de visitantes e aconteceram até alguns focos de confusão do lado de fora, que levaram à antecipação do fim do velório, anteriormente previsto para as 19 horas. Neste momento, o corpo segue em cortejo até o cemitério de Bela Vista, onde será sepultado ainda hoje. Talvez para os mais jovens seja muito difícil compreender 97. a razão de tamanha comoção, né? Agora, para quem viu Maradona jogar, e Maradona ele transcende as 4 linhas, ele transcende a questão do futebol. Aquele Argentina e Inglaterra de 86 era uma coisa política, ele se tornou o maior representante argentino contra o imperialismo na Guerra das Malvinas e aí olha o que causa Maradona. Torcedores rivais, que normalmente se odeiam e se vangloriam de roubar objetos de outra torcida, estão abraçados juntos, porque Maradona ele une o povo argentino. Talvez seja, tenho medo de errar, mas a única pessoa capaz de deixar a Argentina realmente totalmente unida, né? Apesar de todos os problemas, extracampo e tudo mais. Ele é uma espécie de um símbolo de guerreiro argentino. Não sei se o senhor concorda comigo, mestre. Eu acho que o Maradona ele concentra na sua personalidade, na sua vida, dois elementos básicos da alma argentina, que é o drama do tango, tragédia, e a graça, a picardia, a malandragem da milonga, que são as 2 expressões musicais mais importantes da Argentina, criadas pelos argentinos. A Argentina teve algumas celebridades que foram pranteadas de maneira extraordinária pelo mundo inteiro.
Começar pelo Carlito Gardel, que foi a figura, el Morocco de la Barge, né? Que morreu num desastre de avião na Colômbia, lá nos anos 30. Ele era a grande personalidade internacional da Argentina e era o representante, era a voz da Argentina, do argentino. Nós tivemos o Di Stefano, mas o Di Stefano não tinha essa intimidade com a própria Argentina, com o seu próprio país. Né? Porque ele saiu muito cedo, foi para a Colômbia, de Colômbia foi para a Argentina, foi para a Espanha, para o Real Madrid, onde ele virou um ídolo que, como Maradona, era para a Argentina. O Messi também saiu menino da Argentina, não tem essa identificação. O Maradona não. O Maradona, quando se diz assim, o Maradona destruiu a sua brilhante carreira pelo seu comportamento fora do campo, nada disso. Uma coisa está ligada intimamente à outra. Ele só foi o Maradona dentro do campo porque ele era aquele Maradona doidão fora do campo, com conceitos políticos, com escravo da droga, engajamento político. Teve essa coisa toda que faz parte da personalidade do Maradona. Ele só foi o Maradona porque ele era. Você olha o Maradona, ele não devia ser jogador de futebol. É um gnomo. Não tem cintura, perninha curta. Ele é atarracadinho, todo, né? Nada. Mas era genial. E, no entanto, ele se assemelha a um herói grego, né? Um deus grego, daqueles que faziam mágicas e conseguia obter resultados incríveis. Esses 2 momentos dele contra a Inglaterra foram realmente extraordinários. Bom, a gente estava até comentando na enquete, né, que nós achamos que o Maradona é talvez o último grande ídolo que uma nação tenha, né? A gente não consegue pensar que outra pessoa poderia causar essa comoção numa nação nos dias de hoje. Mais vídeos de WhatsApp. Fala, Michele, Celso e Mestre, aqui quem fala é o Diego de Osasco. Eu acho que o São Paulo deve pedir a anulação da partida, pois o juiz infringiu uma lei do futebol. Abraço. Boa noite, Michele, Mestre e Celso. Eu acho que pode pedir sim. Agora precisa ver se vai conseguir, né? É muita confusão nesse campeonato, esse VAR está terrível. Vander, Jardim, São Jorge, São Paulo. Daniel aqui de Moema. Pode recorrer, mas a gente sabe que não vai dar em nada. Entra pro show de bizarrices aí do VAR. Abraço. Abraço. Mestre, Messi ou Maradona? É duro, isso aí é muito complicado. Porque o Maradona... E tem que ser rápido. O Maradona conseguiu o que o Messi não conseguiu com a seleção argentina na Copa do Mundo. Ganhou uma Copa do Mundo sozinho. E o Messi não consegue jogar na seleção que joga no... Então é Maradona. Viu? Assim como eu. Não sei. Meio a meio, vai. Meia calabresa, meio emocionada. De volta com a nossa redação, Silvestre, quer dizer que o Abel Ferreira vai promover uma transformação no futebol do Ramírez. É isso? Explica para nós. Em primeiro lugar, Michele, é o próprio Ramírez que está se transformando, né? Já já a gente fala desse conto infantil. Antes, só para recapitular, o Ramírez não estava jogando nada, aliás, não jogou nada no Palmeiras, apareceu na balada, foi flagrado sem máscara, punido pela diretoria, pediu desculpas, aos pouquinhos foi reaparecendo, dando opções para o treinador nessa fase de vacas magras, com tantos jogadores machucados, com Covid-19, etc. e tal. E o Ramírez, mesmo ontem, tendo feito um gol contra, mereceu os elogios em forma de metáfora, de um conto infantil que você conhece melhor do que eu, Michele. Vamos ouvir o Abel Ferreira falando do Ramírez. Conhecem a história do patinho feio que virou cisne? Hoje, para mim, houve um trabalho coletivo muito grande, mas houve para mim um jogador-chave, que faz aquele trabalho de formiguinha que ninguém vê e que tem uma importância para mim, enquanto jogador. O Ramírez hoje fez um jogo absolutamente extraordinário, de posicionamento, de comprometimento com os centrais, porque para defender este jogo mais direto, mais longo, era importante um rigor tático
E para mim hoje os jogadores-chave, para além daquilo que foi o coletivo, foi o nosso patinho feio que vai virar cisne. Traduzindo para você, Michele, o Ramires fez o trabalho sujo, entre aspas, né? Bom posicionamento, ajudou a galera sem aparecer muito e aos pouquinhos o patinho feio, palavras do Abel Ferreira, vai se transformar em cisne. Tá certo, então, patinho feio. É isso aí, essa história me emociona muito. Esse pato sofreu muito na história. O Ramires não sofreu tanto, eu acho. Jonas Campos, ao vivo do Parque São Jorge. Disseram pra mim, Jonas, que o Mancini falou alguma coisa na entrevista coletiva que o mestre vai adorar, hein? Conta pra gente. Pois é, Michele. O Mancini ontem, para a alegria do mestre, né? Entrou em campo com uma trinca de volantes, mestre. 3 volantes na equipe do Corinthians ontem, uma escalação até surpreendente, com o Gabriel, o Xavier e também o Rony. 3 volantes escalados, pelo menos foram bem, né? Deu certo aí essa formação, essa aposta do Wagner Mancini. E o Luan foi o jogador mais criativo escalado na equipe titular. O Casares começou no banco, quando entrou no jogo, entrou justamente no lugar do Luan. Mancini mantendo essa estrutura mais conservadora. E aí, claramente foi perguntado na entrevista pós-jogo: Luan e Casares podem e devem jogar juntos, Mancini? Olha só o que ele respondeu. Se Luan e Casares podem jogar juntos, sim. Porque o futebol, ele também é dotado, ele também exige a parte técnica. Para este momento, talvez não. Eu tenho o Casares voltando de uma lesão, ainda não está 100% diante daquilo que todos nós sabemos que ele pode executar. Então, gradualmente a gente vai dando mais tempo a ele, mas ele e o Luan juntos seria muito bacana de ver jogar. Mas para este momento, acho ainda cedo. Beleza, Luan e Casares jogam juntos, claro. Celso e Mestre? O Luan joga um pouco mais avançado e o Casares um pouco mais... Nada na vida e no futebol é branco ou preto. A não ser o Corinthians, que é preto e branco. Ah, bom. É agora a hora, viu, gente? Tem que aproveitar o momento. Osmar Garrafa chegando novamente lá da nossa redação para falar do São Paulo, que já está pensando no final de semana. A preocupação agora é com a volta do Bruno Alves, né, Garrafa? É isso, Michele. VAR deixado de lado. É pensar no jogo contra o Bahia. O São Paulo vai para o seu 3º jogo, precisa de uma vitória para continuar firme na briga pelo título. Enfrenta o Bahia, continua lá no Nordeste e as boas notícias são as voltas do Brenner e do Hernanes. E como você destacou, a dúvida está na zaga. Ontem não jogou já o Bruno Alves. Ele teve um parente que positivou para a Covid. Por precaução, o departamento médico deixou ele em São Paulo. E agora, no jogo de ontem, o Diego Costa, que o substituiu, recebeu o 3º cartão amarelo. Vai cumprir suspensão. Então a dúvida é, o Bruno Alves vai para o Nordeste se o resultado do exame dele sair negativo hoje ou por precaução, para preservar todo o grupo do São Paulo, ele fica na capital. O técnico Fernando Diniz, ontem, depois da partida, respondeu inclusive isso ao nosso repórter Marcelo Baceggio. A gente vai fazer aquilo que o departamento médico orientar, porque a gente só está tendo sucesso os casos de Covid por conta do excelente trabalho que está sendo desenvolvido pelo nosso departamento médico, de maneira especial o Dr. Sanches, que é quem está pilotando isso, trabalhando incessantemente, dia e noite, para que a gente consiga, provavelmente, ser o time com menos casos de Covid no Brasil até agora. Então a gente vai ver com o doutor o que ele acha melhor, para se vale a pena trazer o Bruno nessas condições ou não. Tá aí, portanto, a definição ainda não saiu, o resultado do Bruno Alves não foi divulgado, deve dar negativo, mas existe um protocolo de precaução, talvez ele fique em São Paulo, e aí o Diniz vai ter que mexer na zaga, a definição somente amanhã ou até mesmo, quem sabe, no sábado, Michele. Tá certo, Garrafa. E esses cuidados são importantes, porque é melhor você perder um jogador, apesar de o risco ser mínimo, do Começar que você perder vários por causa de uma imprudência. Claro, sem dúvida. E tá certo. Não é? E o São Paulo nem tem elenco para isso, né? São Paulo não tem elenco para isso, o mestre lembrou bem isso.
O forte do São Paulo é o entrosamento. O São Paulo, individualmente, não é melhor de ninguém que está acima dele. Mas o conjunto do São Paulo conseguiu, né? Finalmente o São Paulo conseguiu. E isso só é possível com tempo de trabalho. Mas o São Paulo já tinha obtido esse resultado antes da pandemia. Sim, mas até São Paulo era o time que mais evoluía naquele período. Depois ele caiu com a pandemia. Por quê? Porque isso reduz o tempo de treinamento. E o São Paulo precisa ser muito bem treinado. Por exemplo, essa saída de bola do São Paulo, que é uma agonia para o torcedor, ela precisa ser muito bem treinada e não há tempo para isso. Bom, vamos para o resultado da nossa enquete. O São Paulo deve pedir a anulação do jogo contra o Ceará. A maioria respondeu que não. 53% dos votos. São os antes votando, né? Acabou, galera. Amanhã a gente está de volta. Sigam o Gazeta Esportiva nas redes sociais. Tchau, Celso. Tchau, mestre. Beijo. Tchau. Arrivederci.